Vimos então diferentes correntes, né, da antropologia. Agora vamos ver a última, né, a chamada interpretativa. Tá? Bem, então um dos maiores representantes dessa corrente antropológica, né, é um estadunidense aí, né, o Gertz. Essa corrente da antropologia é inspirada então nas contribuições da sociologia compreensiva de Marx. Defendendo que a análise das culturas deve ser pautada na interpretação dos significados que cada indivíduo dá às suas ações no interior de sua cultura. Então, essa corrente antropológica, né, inspirada em Max Weber. Bem, o ser humano é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, né? Assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. Então, na ideia de Max Weber, né, dentro da sociedade, né, existe toda uma teia, né, uma cadeia de significados. Então, cabe a nós interpretar, né, por que os indivíduos agem, né, praticam ações determinadas. Dessa forma, a cultura é vista como um conjunto de sistemas simbólicos, uma rede de significados tecidas pelos próprios indivíduos. Então, assim, né, as ações dos humanos só têm sentido, né, valor, significado entre eles mesmos, de um para o outro. Né? Então, nota-se que ao longo da história de cada sociedade, esses sentidos e significados são construídos pelos seres humanos dentro de sua cultura, de modo que cada ação humana só é passível de compreensão a partir da teia de significados construídas conjuntamente. Por essa razão, não é possível formular leis gerais universais sobre a cultura, pois eles são únicos em cada sociedade. Cada sociedade teceu sua teia de significados. Né? Então, por exemplo, cada sociedade tem a sua simbologia. É claro que, como mostra aqui a ilustração ao lado, alguns símbolos se tornaram universais, a chamada também ocidentalização da cultura, né? Mas dentro de uma sociedade existem símbolos, né? E de repente para outra sociedade esse símbolo pode não significar nada. Bem, nesse sentido, ao definir seu conceito de cultura, Gertz, né, afirma: o conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico, acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teia de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e essa análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas uma ciência interpretativa. Né? Então, a cultura é entendida como uma teia de significado produzida dentro de um sistema compartilhado pelos membros de cada sociedade. Cada indivíduo não compreende ou representa a totalidade de uma dada cultura, mas ela é representada mediante mitos, rituais, símbolos. Em outras palavras, a cultura é um sistema de símbolos, né? Então, que passa de geração em geração, dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. Então, sendo assim, né, Gertz, né, busca interpretar o significado tecido em cada cultura, fazer a leitura de cada nativo, faz de sua cultura. Por essa razão, essa corrente antropológica também é chamada de antropologia hermenêutica, pois busca fazer uma leitura das sociedades análoga de um texto. Né? Então, os nativos e os antropólogos fazem leituras distintas dos sistemas de significados, pois ambos vão partir de experiências distintas.
Uma das preocupações né, de Gertz esteve no rigor do trabalho etnográfico do antropólogo, pois para ele um dos principais riscos era o antropólogo se aprisionar em sua própria teia de significados e não interpretar a cultura do outro a partir do sistema de significados por ele criado. Né? Então, comportamentos, imagens, a organização social, rituais e a percepção do mundo são associadas entre si em um determinado grupo cultural, gerando significados. Então, considerando que a cultura se constitui em teia de significados tecidas pelo ser humano, né, por meio da etnografia, o antropólogo, em seu trabalho de campo, né, então ir ao encontro, deve buscar esses significados a partir de uma descrição densa, né, identificar os sentidos e motivações das ações dos indivíduos dentro de um dado contexto social. Por meio dela, o antropólogo deve identificar as verdadeiras motivações e significados. Deve saber interpretar e discernir o significado da ação de cada indivíduo, o significado que cada cultura atribui a si. Então, não é à toa que é uma antropologia interpretativa. Né? Tentar interpretar, né? Discernir, né? O significado da ação de cada indivíduo dentro dessa teia. Né? Então, a origem dos símbolos seriam, portanto, sociais, não oriundas de processos mentais, né? Como queriam psicanalistas ou estruturalistas. Então, nessa corrente, né, os símbolos seriam a origem, né, social.